Olá! Hoje a gente vai desvendar uma história que parece roteiro de filme de espionagem. Vamos entender como um relatório que surgiu lá nos Estados Unidos acabou transformando uma parceria científica aqui no Brasil num drama geopolítico de altíssimo risco. É uma trama que envolve satélites, superpotências e, no fim das contas, o futuro da soberania do país. E tudo começa com essa frase aqui, que é bem provocadora. A China no nosso quintal. Pois é, essas palavras, que saíram direto de um documento oficial do governo americano, foram basicamente o estopim para um debate internacional gigantesco que colocou o Brasil bem no centro do furacão. Então, vamos lá. Vamos mergulhar nos detalhes. Para entender de onde vem essa acusação de Washington, a gente precisa olhar o que esse relatório realmente diz. A alegação principal é bem direta. Um comitê do Congresso dos Estados Unidos, e olha só, com gente dos dois partidos, democratas e republicanos, afirma que a China está montando uma rede de instalações espaciais aqui na região com um propósito que não é só científico, mas também militar. E o relatório não é vago, não. Ele aponta 2 locais específicos aqui no Brasil. Uma estação de satélites em Tucano, lá na Bahia, e um laboratório de radioastronomia na Serra do Urubu, na Paraíba. A grande preocupação dos americanos é que essas instalações têm um duplo uso, ou seja, que além da ciência, elas sirvam para espionagem e até para atrapalhar operações espaciais de outros países. Mas como quase sempre acontece, a história é bem mais complexa do que a manchete do jornal. Vamos sair um pouco do fato em si para entender o contexto histórico que está por trás disso tudo. E a pergunta que guia a gente agora é: será que a gente está vendo algo totalmente novo ou só mais um capítulo de uma disputa que na verdade é bem antiga? Isso nos ajuda a ir do o que aconteceu para o porquê aconteceu. E aqui entra um conceito fundamental para a gente entender o cenário, a tal da doutrina Monroe 2.0. Alguns analistas usam esse termo para dizer que essa preocupação dos Estados Unidos não é só sobre segurança, sabe? Seria, na verdade, uma versão moderna daquela política antiga de ver a América Latina como uma área de domínio deles. Só que agora, o campo de batalha é a tecnologia e a disputa é com a China. Então, o ponto central é esse. O que está rolando no Brasil não é um caso isolado. É um sintoma de uma competição muito maior, uma rivalidade global entre as grandes potências que estão disputando o controle da tecnologia, dos dados e, claro, da influência geopolítica no século XXI. Agora, vamos focar no Brasil e na posição, digamos, super delicada do país no meio dessa briga. É como se o Brasil estivesse andando numa corda bamba. É aqui que o nó aperta, sabe? De um lado, a gente tem a nossa realidade econômica. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, compra muito do que a gente produz. Não dá para ignorar isso. Do outro lado, tem a história. Os Estados Unidos sempre foram a potência dominante na região, nosso parceiro militar e político tradicional. E essa contradição aparece na prática. Olha só que interessante. Em 2020, um governo super alinhado aos Estados Unidos fecha o acordo da estação de Tucano com a China. O pragmatismo econômico falou mais alto. Anos depois, os americanos condenam exatamente esse acordo e agora o nosso próprio Congresso, sentindo a pressão de fora, já está pedindo explicações para o governo. Isso tudo nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. A discussão não é só sobre com qual superpotência o Brasil deve se alinhar. É um debate interno sobre qual é o propósito da tecnologia para o próprio país. Os analistas apontam que existem basicamente 2 modelos em disputa. De um lado, que a gente pode chamar de projeto militar estatista, que é o tradicional, focado em defesa, em exportação, com as decisões na mão de uma elite. Do outro lado, existe a possibilidade de um projeto popular. O foco aqui seria resolver problemas sociais, como saúde e moradia, com decisões mais participativas e com o conhecimento sendo tratado como um bem de todo mundo. E essa ideia de um projeto popular não é só uma teoria, não. Já tem sementes disso acontecendo por aí. O MST, por exemplo, é uma potência em agroecologia, que é uma forma de soberania na área da biotecnologia. A gente vê coletivos nas periferias lutando contra o racismo dos algoritmos e a própria empresa citada no relatório, a Alia Space, diz que seu objetivo é civil, monitorar desastres ambientais para salvar vidas. Tudo isso nos leva à conclusão de que essa disputa por satélites e estações espaciais é, no fundo, uma disputa sobre que tipo de país o Brasil quer ser no futuro. É uma verdadeira encruzilhada. É claro que os desafios para seguir um caminho focado nas pessoas são enormes. A gente está falando da luta diária para sobreviver, da dificuldade de entender o poder que a tecnologia tem sobre a nossa vida e, claro, de um Estado que historicamente sempre atendeu os interesses de poucos. Mas, no meio de tudo isso, surge uma ideia muito poderosa.
A discussão sobre quem controla um satélite pode acabar sendo a porta de entrada para uma consciência muito maior sobre quem deveria controlar os recursos de um país inteiro. No final das contas, a questão de verdade não é escolher entre Washington e Pequim. A questão é definir se a tecnologia vai ser uma ferramenta para manter o país dependente, como um controle remoto, ou se ela vai ser a base para que o Brasil possa finalmente decidir o seu próprio rumo. E a gente encerra com essa provocação. Num país tão dividido como o nosso, será que a luta por uma tecnologia que sirva para todo mundo poderia se tornar um ponto de união? Uma causa comum para construir um futuro diferente? É uma questão que fica no ar para a gente pensar.